Tá, vamos lá. O que que aconteceu aí, né? Nós temos o champ aqui aberto, o servidor, então eu vou inicializar o Apache para poder entrar na parte local dele e o banco de dados MySQL, beleza? Inicializado esses dois serviços, né, eles vão ficar aqui com uma cor verde. Se eles não ficarem, é porque pode ter algum outro programa, pode ser algum outro servidor local, algum outro banco de dados aberto que esteja ocupando essa porta. Então você vai ter que procurar, geralmente fica aqui na área de notificação, beleza? Vai ter que procurar esse programa, né, e fechar ele aí. Então ficou verde aqui, nós vamos fazer o seguinte, você pode até fechar ele, porque ele continua aberto aqui embaixo. Então se eu der um duplo clique, ele abre de novo, ele fica na área de notificação. Né? Para poder acessar o meu banco de dados, eu digito aqui a localhost, que é justamente o local do servidor no computador, né? Do servidor, ele fica lá dentro da pasta c2.champ, é uma pasta que chama htdocs, ok? Todo projeto web, por exemplo, eu teria que colocar ali dentro. O meu é desktop, não precisa. Então, somente eu venho aqui em localhost /phpMyAdmin. Tenho que entrar no phpMyAdmin para poder criar o meu banco de dados, que é uma simulação de um banco de dados dentro de um servidor de hospedagem, né? Porém aqui ele está em servidor local. Vocês vão ver aí quando o sistema tiver concluído, para quem acompanhar todos os cursos dele. Né? O último curso, que é o fechamento de sistemas, onde nós criamos o instalador, colocamos o banco em rede. Eu vou criar uma conta gratuita, geralmente eu utilizo o site da Ambler para isso, e lá dentro então nós vamos ter um ambiente bem semelhante a esse que será aberto e mostrado aqui. Assim que ele inicializar, pronto, esse é o nosso ambiente do phpMyAdmin. Né? Se você entrar, por exemplo, na hospedagem da HostGator, Hosting, UOL, qualquer outra, você vai ter esta tela lá. Então você vai ter, por exemplo, a opção aqui de banco de dados, vou clicar em banco de dados e vou digitar o nome da minha base de dados. É claro que assim, eu vou pedir para vocês que estão aprendendo, que não tem tanto costume, colocar os mesmos nomes que eu. Ok? Não só no banco de dados, mas nas tabelas e também nos campos. E jamais, sob hipótese alguma, utilizar letra maiúscula, acento, espaço e nenhum tipo de caractere especial. Tentar colocar o mais básico possível. Por exemplo, esse nosso sistema vai ser o sistema de restaurante, né? Então eu vou colocar aqui, ó, restaurante. Eu sei que esse é a minha base de dados do restaurante, né? Ou qualquer outro nome bem simples aí, podem colocar. Se tiver acento, não coloque. Aqui ele tem a codificação desse banco de dados. Para nós, na nossa linguagem em português, é melhor que nós utilizemos o UTF-8 General CI, ok? Que tem uma melhor aceitação para todos esses caracteres de acentuação, cedilha e outros. Maravilha. Então, eu vou deixar dessa forma e vou clicar em criar. Tá? Após criado a base de dados, ela mostra aqui, eu vou dar um clique para que ele possa entrar no meu banco de dados. Um banco de dados, ele vive de tabelas, né? Não adianta nada você ter um banco de dados se você não tem tabela para alimentar dados. Então eu preciso de criar essas tabelas. As tabelas eu não vou fazer todas, porque nós vamos montando todo o sistema de acordo com a nossa necessidade. Então a necessidade de início, para que o meu sistema continue aqui, né, para que eu continue progredindo com ele, é criar a tabela para armazenar os funcionários. Depois que eu armazenei eles, aí eu já vou ter condições, por exemplo, de fazer, né, o acesso ali do login e dar sequência em algumas outras telas também de cadastro, ok? Para a gente poder então praticar o que vai ser ensinado aqui. Então vamos lá. Eu sei que essa tabela eu vou precisar do nome, do CPF, do telefone, do endereço, do cargo, do usuário e da senha. Então logo de início são 7 campos, mais o campo do código dele, porque cada tabela tem um índice primário que nós chamamos de chave primária, né, que é um número, geralmente é um número sempre a chave primária, que identifica cada registro. Então vamos supor que eu tenho um registro de número 5, que é um registro, por exemplo, do Hugo Vasconcelos, do funcionário Hugo Vasconcelos, e eu queira fazer uma edição, uma deleção naquele funcionário. Eu não posso fazer pelo nome, né, com base no nome, porque eu posso ter mais de um outro usuário, o funcionário Hugo. Eu tenho que fazer pelo código, que é um índice único daquela tabela. Beleza? É isso que nós chamamos de chave primária. Então são 8 campos. Eu vou colocar 9 porque eu também vou estar armazenando a data em que eu cadastrei aquele funcionário. Beleza? Então a data de cadastro dele vai estar aqui também. Então, inicialmente a minha tabela terá 9 colunas. Ah, mas e se depois eu quiser acrescentar uma ou remover? Não tem problema nenhum. É totalmente possível. Essa tabela vai ser de funcionários. Então eu vou colocar aqui, ó, funcionários. Porém não vou colocar a letra maiúscula e muito menos acento. Vou clicar em executar, pronto.
está criada a nossa tabela, né? Só que a nossa tabela, ela exige os campos. Então, como eu coloquei 9, poxa, eu tenho 9 campos, mas quais são esses campos? O primeiro, por exemplo, eu vou colocar aqui é um campo ID, que vai ser a minha chave primária, né? E eu vou estruturar todos esses campos, inclusive a chave primária aqui na próxima aula, para nós termos então concluído essa primeira tabela.